Glória ao Senhor. Nesta manhã, eu quero fazer justiça ao tema de quarta-feira à noite. Nós falamos sobre aqueles assuntos acerca de Josafá, e nós fomos muito rápidos com aquele assunto, e há tanta coisa para se dizer, e eu quero que você nesta manhã tenha paciência comigo, enquanto nós vamos falando da palavra de Deus. Se você cansar um pouquinho, você pode levantar e ir ali adiante, ficar em pé, viu? Pode ali tomar uma água, reverentemente, enquanto eu falo com você. Sua movimentação não me incomoda, se você não fizer barulho, e se o irmão que está ao seu lado não virar e ficar olhando para a pessoa que está saindo, não é verdade? Nós podemos nos movimentar com educação, com reverência na casa de Deus, sem quebrar a ordem. Amém. Amém? Somos seres humanos. Eu sei que às vezes a coluna cansa, a cadeira fica meio dura, então fique à vontade, mas receba a palavra de Deus nesta manhã. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 17 de 2 as Crônicas. E hoje, Deus me ajudando, nós falaremos sobre duas pessoas e sobre seu ajuntamento: Josafá e Acabe. Se eu pudesse dar um título a esta mensagem, eu diria: o erro de Josafá. Todos acharam? Aleluia. Vamos orar então por um momento. Senhor Deus, a tua palavra está diante de nós agora, e até aqui qualquer homem pode vir e ler a palavra, mas a inspiração é completamente de ti que vem, e eu te peço, Senhor, que nos inspire agora, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e pôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaim, ou Baalim. Antes buscou a Deus, ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano de seu reinado enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas, Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi, e Adonias, levitas, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Judá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes,
Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Que o Senhor Deus abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Até aqui vai tudo bem com Josafá, não vai? Amém? Amém. O que estava errado com ele? Nada. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefes dos milhares o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe de Joanã, e com ele 280.000. E pôs ele Amazias, filho de Zincre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Então deu quase 1 milhão de soldados, não foi? 200 aqui, 180 ali, 200 ali, quase 1 milhão de soldados. Ele tinha segurança, ele tinha força, ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha a palavra, ele tinha louvor, ele tinha sacerdotes, ele tinha levitas, ele tinha cantores. O povo foi ensinado o temor do Senhor. A volta de Judá, as nações temiam ao Senhor. Não vou fazer briga com esse pessoal não, que é problema. Eles servem a Deus. Meus irmãos, não deveria assim ser nossa casa? Os nossos vizinhos não deviam saber que Deus está conosco, que não queriam ter problemas conosco, e que não deviam dar tributos, favores? Melhor, nós não devíamos ter um nome de valor no nosso endereço? Deveríamos. Amém? Amém. Isso é possível conseguir? Alguém levantaria a mão? Amém. Eu não quero dar nenhuma flor para dentro de vocês agora não. Vou dar uma flor para o irmão José. É assim, irmão José, na sua casa? Vizinho vai lá dizer coisa para o senhor? Não? Vizinho vai lá dizer uma coisa para o senhor na sua porta lá? O senhor tem respeito ali onde o senhor mora? Por quê? Por quê? Por quê? Por qual razão? Porque o senhor é um cristão, o senhor teme a Deus, o povo vê Deus na sua vida. Amém? Glória ao Senhor. Da mesma maneira, Josafá era assim. As nações davam ele tributo. As nações, os filisteus fizeram isto. As nações ao redor não queriam briga com Josafá. Josafá estava muito bem obrigado. Agora você notou que logo no começo a Bíblia conta um detalhe. Diz que ele se fortificou contra Israel. Vocês lembram disto? E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. O que é se fortificar contra Israel? Ele levantou a guarda, se protegeu de Israel. E quem era Israel? Aquelas 10 tribos de Jacó, que foram dadas a Jeroboão, porque Salomão, filho de Davi, fez o que era errado, mas Deus disse a Davi que não faltaria quem ficasse no seu trono, e por amor de Davi, deixou 2 tribos com a descendência de Davi, que era primeiramente Salomão, depois Reoboão, e depois passou para outro, e chegou nas mãos de Josafá, que era dessa descendência aqui de Davi. Mas aquelas 10 tribos que saíram com Jeroboão fizeram sua capital em Samaria,
Israel estava dividido em Judá e Israel. Era tudo filho de Jacó, mas a Bíblia chama de Israel aquelas 10 tribos e chama de Judá aquelas 2 tribos que ficaram na casa de Davi. Me entenderam? Amém. Divisão, e Deus não quer divisão, mas divisão vem. Que coisa triste. Verdade. Então tinham 2 reis no povo de Deus: o rei de Judá, que era o rei principal, descendente de Davi, e o rei secundário, que era o rei da linhagem de Jeroboão, que era Acabe. Ele tinha 10 tribos, e aqui Judá tinha 2 tribos. Josafá era filho descendente de Davi. Amém. E ele se fortificou contra Acabe. Por quê? Porque Acabe fazia coisa errada. E algumas vezes você encontra na Bíblia que o rei de Israel servia a Deus e que o rei de Judá não servia, e aí ficava trocando, sabe? Vez por outra, um de lá fazia o bem e outro de cá fazia o mal, e aí trocava. Ficou assim, até que veio Babilônia e levou todo mundo para o cativeiro e acabou a divisão. Sabe onde acaba essa divisão denominacional? Quando a besta vier e começar a perseguir todos os crentes. Ninguém vai dizer mais que é de A, de B e de C, não. É crente, venha cá tirar a besta. Amém. Essa divisão em Israel só terminou quando Babilônia levou todo mundo escravo. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã. Amém. Que não tenhamos um espírito divisor, denominacional. Somos irmãos. Mas o que foi que aconteceu então? Josafá estava fortificado contra Acabe. E quem era esse Acabe? Vamos ler aqui. Josafá, você viu, não estava com nenhum problema em sua vida, não tinha nenhum problema financeiro, não tinha nenhuma doença, não tinha nenhum problema de nada. Josafá está muito bem, obrigado. Aleluia. Josafá está correto. Mas o título desta mensagem é o erro de Josafá. Josafá não tinha nenhum problema. Josafá é o tipo de crente que nós queremos ser, sem nenhum problema. Segurança, está tudo bem. Minha casa está bem, muito segura. Meus filhos estão bem criados, sendo educados bem. Minha roça está produzindo bem. Então, meu carro não anda quebrando. Minha saúde, muito bem, obrigado. O que vai mal com você? Nada. Meus parentes, eu tenho respeito deles, cada um no seu lugar, ajudo meus parentes, sou uma pessoa correta. Bom, o que está mal com você? Nada está mal comigo. Glória a Deus. É o que nós queremos. Mas nessa posição nós podemos cometer o erro de Josafá. É verdade. Vamos ver aqui sobre Acabe. Quem era esse rapaz? Vamos agora para o livro de Reis, capítulo 16, do 29 a seguir. Primeiro Reis, 29 a seguir. Primeiro Reis, capítulo 16, do 29 a seguir. Vamos ver qual era o problema desse rapaz. Quem era Acabe? Verso 29. E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe. Esse Asa é pai de Josafá. Está me entendendo? Acabe começou a reinar quando Josafá não era nem rei ainda. O rei era o pai de Josafá, este Asa. No ano 38º de Asa, rei de Judá, reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Igualzinho aqui a Josafá, não é isso? Que buscou ao Senhor, que ensinou a palavra. Igualzinho, não foi? Muito diferente. E sucedeu que, e diz mais, que todos
fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Dos piores, ele era o pior. Esse era Acabe. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Aquele que pegou as 10 tribos de Israel ali no passado, na divisão das tribos que Deus fez tirando de Salomão. Jeroboão fez pior do que Salomão. Ainda, como se fora coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Ele se aparentou com a mulher Sidônia. Ela era uma profetisa, uma sacerdotisa de Baal. Não era só uma adoradora de Baal, ela era uma pastora de Baal. Esse foi Acabe. As 10 tribos de Israel estavam sob a direção de um rei mau. Vocês podem entender porque no princípio da leitura nós encontramos que Josafá fortificou-se contra Acabe. Amém. Ele estava prosperando porque ele sabia que Acabe fez o que era mal, então ele não queria conta com Acabe. E eu pergunto aqui a você nesta manhã: você está querendo conta com alguém que tem pecados? Você sabe que é errado. Você está associado a alguém que vive em pecado e você sabe que ele está em pecado e você apoia essa pessoa. Você faz isso mesmo? Não faça. Nunca apoie o que é errado, apoie o certo sempre, meu irmão. Amém. Você vai colher a sua escolha. Colherá. Então esse Baal, esse Acabe adorou o Baal, casou-se com Jezabel. Então não dá para ter companheirismo. Tem casa, meus irmãos, que não dá para nós irmos. Não nos cabe mais certas casas. Nós queremos ajudar, mas não nos cabe mais ali. Você vai lá só ser um problema para as pessoas. Tem certo almoço de família que não cabe você ir mais. Não dá mais para você ir lá. É verdade. Porque não tem mais ambiente. Se você, tudo que você... Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aqueles amigos do passado não te cabem mais lá. Você ainda os ama, ainda deseja bem para eles. Amém. Mas não te cabe mais. Aleluia. Não sabe que Jesus não vai naquele lugar com você? Você vai só. Vai por quê? Porque você ama, porque você tem algum sentimento. E vá caminhando assim. Você tomará o mesmo erro que fez, o mesmo caminho que fez errar a Josafá. Seguindo aqui no currículo desse camarada: e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria, em território israelense, uma casa de adoração pagã. Imagina uma coisa dessa. Existe uma coisa dessa? Vê a que baixeza chegou o povo de Israel. Também Acabe fez um bosque de madeira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Irritou a Deus. Não é que ele pecou, ele irritou. Nós diríamos pirraçou, né? Fez, sabe? Mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, o seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor
que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Isto aqui é outra história, mas o fato é que a palavra do Senhor se cumpre. E o profeta Josué tinha amaldiçoado aquele que reedificasse Jericó, e disse que isto aconteceria: um filho morreria quando colocasse os fundamentos, e outro quando edificasse os muros. E assim foi, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém. Para confirmar que, se você conhece a palavra de Deus, permaneça com ela. Josafá conhecia a palavra de Deus, deveria ter permanecido com ela, e não permaneceu. Por quê? Ele foi cometer algum tipo de roubo, adultério, fornicação? O que foi que fez Josafá de errado? Qual era a sua fraqueza? O que fez ele errar? Tem a ver com sentimento. Josafá todo perfeito, prosperando, mas o seu erro tinha a ver com sentimento. Não era nada, não era nenhum pecado vulgar, nenhum pecado comum. Era algo um pouquinho, como vou dizer, mais nobre. Aleluia. Mas é diabo do mesmo jeito. É verdade. Tem diabo também na nobreza, na chiqueza, sabe? Tem diabo que tem mão grossa, mas tem diabo que tem mão fina também. Não se engane com o diabo. Tem diabo que fala grosso e um diabo que fala fino, mansinho. É puro diabo. Muito bem. Pergunto eu aos irmãos: o que tem a ver Josafá com esse tipo aqui? Não tem nada a ver. Ele era fortificado com as guardas altas contra esse tal desse Acabe. Mas veio o tal do mas. Onde foi que ele saiu do caminho? Onde foi que seu tiro levantou-se 1 milímetro aqui para dar 1 metro ali? Onde foi que o pedreiro errou 1 centímetro aqui para dar 50, um palmo lá adiante? Onde foi? Eu vou lhe dizer agora mesmo. Capítulo 18 de Crônicas. Vamos encontrar qual foi o problema, o que aconteceu com Josafá. Crônicas, segundas Crônicas, capítulo 18. Começa dizendo assim o texto: tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância. Amém? Amém. Ele tinha, então, isso confirma todo o texto que nós temos lido até aqui, o que temos dito. Mas o que aconteceu? E aparentou-se com Acabe. Aparentou-se com Acabe. Como foi? Como foi que Josafá se tornou parente de Acabe? Eu vou lhe dizer. O seu filho Jeorão, o filho de Josafá, o filho dele, irmão José, o filho desse homem de Deus, conheceu a filha desse homem do diabo aqui, Acabe. Homem do diabo não, porque a Bíblia diz que ele era meu servo, Deus dizendo de Acabe. Mas esse homem errado, Jeorão, filho de Josafá, botou seus olhos sobre Atália, filha de Jezabel. Então aqui Judá cometeu o mesmo erro que Israel cometeu. Israel, em Acabe, cometeu o erro de casar com a Sidônia, uma sacerdotisa de Baal. Agora Judá cometeu um erro. O filho do rei se casou com a filha da pastora de Baal. Devia ser muito bonita, devia ser muito atraente, devia ser muito sexy. Isso atraiu o rei, o príncipe de Josafá. Que coisa ruim. Pelo que você é atraído? O que você deseja, o diabo te dará. Deseja Jesus Cristo. Amém. Juntamente com Ele, Ele nos dará todas as coisas. Aleluia. E Jeorão casou-se com Atália,
Então Josafá, que estava fortificado, pronto para brigar com Acabe, agora era parente do inimigo. Será que nesta manhã nós nos aparentamos com nossos inimigos? Que coisa! Um parente inimigo. Acabe era inimigo, era coisa ruim, mas por causa do filho, Josafá foi empurrado a viver próximo daquele sujeito. Será que seu filho casou com alguém e te forçou você a ficar junto de certo sujeito? Será que você tem algum parente que nunca seria seu amigo, mas como você se casou com alguém, você se tornou amigo daquele pessoa que você nunca nem diria boa tarde, porque sabe que não presta? Mas a vida nos faz essas coisas. Está aqui na Bíblia. Se Josafá, homem de Deus, teve esses problemas, quanto mais eu e você não teria. Esse erro de Josafá, eles se aparentaram. Não foi Josafá não casou com ninguém errado. Não é mencionado na Bíblia nunca nada errado de Josafá. Foi seu filho que casou-se, pois seu filho casou e foi visitar o seu sogro. E o que fez então Josafá? Foi acompanhar essa visita. Foi para a casa de Acabe. Outrora ele era inimigo de Acabe, agora é amigo por causa do filho. Agora para os pais. Você tem feito alguma coisa por causa dos seus filhos? Você se tornou um cristão, viveu uma vida limpa, aí depois de velho começou a fazer coisa errada por causa de seu filho? Não faça isso, você vai sofrer. Se seu filho não quer seguir o caminho do Senhor, que ele vá só para o inferno, se ele quer ir. É verdade. Eu sei que você pode orar por ele para ele não ir para o inferno. Amém. Mas se ele quiser ir, Jesus também pode fazer o que ele quer. O que a pessoa quer, eu quero ir para o inferno. Tudo bem, vá com seus pés. Agora, um pai e uma mãe descer ao inferno por causa de um filho, não está certo. Se fosse um sacrifício, tudo bem. Um sacrifício é cristão, é correto. Mas deixar o Senhor Deus por causa de um filho, de uma filha, defender uma coisa errada que um filho está fazendo, se colocando contra alguém correto por causa de um filho que está errado, não. E eu disse isto outro dia aqui. No Velho Testamento, se seu filho, irmão, você que é pai, seu filho, irmã, você que é mãe, cometesse um pecado digno de morte no Velho Testamento, a primeira pedra que devia ser lançada era por suas mãos. E a lei é apenas uma sombra do que nós temos hoje. Amém. Se na lei o pai tem que matar primeiro o seu filho, e na graça o pai tem que perdoar, eu não leio a Bíblia assim, se você entende diferente. Eu leio que você deve ser mais correto hoje do que no tempo da lei, porque nós temos o perfeito, o Espírito Santo. Amém. Nós temos exatamente isto hoje, que homens e mulheres defendem seus filhos errados e trazem para si problemas que não são seus. É isto. Deixem-me com os meus problemas. Eu quero apenas os meus problemas. Bem, nem os meus eu quero Jesus me livre dos meus problemas. Amém. Por que você assimila problemas de outros? Por que você faz isso? Porque você é Josafá. Você comete o erro de Josafá. Josafá estava bem, mas seu filho casou-se. Então ele teve que fazer o quê? Ele teve que ser companheiro do filho. O erro de Josafá, ele queria estar bem com seu filho, ele queria ser companheiro, ele queria ser bom, ele queria ser honesto, ele queria ser correto com todos. Só que você não consegue fazer isso por todos. Nem todos merecem o seu esforço, nem todos merecem a sua ajuda. Nem se você orar, Senhor, ajuda esta pessoa, aí você vai ver se vai dizer ajuda ou não. Eu quero dizer a você que o irmão Brana não casou, bilipou seu filho
porque ele prometeu, ele foi morar com a moça, fugiu com a moça, e o profeta não casou o Bilipou, comprou o pastel, comprou os salgados da reunião, onde ele foi viver com a sua atual esposa, mas o profeta não casou o seu filho. E hoje nós temos um pai que o filho faz coisa errada, ele acha bonito, sabe? E apoiando o erro de filhos, não está certo. Sei que netinho é coisa ótima, filhos são coisas boas, e quero que Deus me dê também muitos netos, se houver tempo. Agora, e nós devemos, como pais, como avós, amar nossos pequenos. Amém. Agora, uma coisa descabida é os jovens hoje tendo seus filhos e trazendo para os avós criarem. E se o pai não assumir, e se o filho, no caso o menino, tem um filho na rua, você sabe o que a lei faz? Se seu filho não assumir o filho que ele tem aí na rua, a mãe do seu neto põe o senhor na justiça, avô, e você tem que pagar do seu aposentadoria o salário do seu neto. Vá dar risada para Satanás, ele vai fazer isso com você. Não está certo. Você é homem, assuma seu trabalho, mas a lei não. A lei força você a assumir, claro, não está certo, não é certo. Agora também não é certo a criança ficar sem o seu leite. Agora quem paga? Os pais. Você gosta disso? Tem alguém que seria feliz hoje? Da mulher do seu filho botar você na justiça e pegar 30% do seu salário? Não é isso? Não é 30%? Você ganha 1.000, você vai ficar só com 700. 300 é para bancar o seu netinho. Está certo isso? Nós temos muito coração e pouco juízo. Não está certo, e a lei abona isto. Agora não precisa de lei se houvesse amor, né? Você não vai querer um neto seu na rua, não tem que lhe cobrar para dar um leite para o seu neto, não. Amém. Agora esse seu moleque aí merecia bem uma surra, porque isso não é um homem não, é um moleque mesmo. É verdade. Mas não pode bater no moleque, não pode mais bater no moleque. Quem paga? Os velhos, os adultos, os homens, os que têm responsabilidade. Muito bem. Não assuma problema dos seus filhos, está erradíssimo. Eles vão crescer para botar o seu nome na lama, para destruir o seu reino, se você fosse o rei, para pôr terra a obra, o edifício que você construiu com tanto sacrifício. É o que acontece. Os pais entesouram para os filhos filhos gastam com o que não deve. Pois ensine seu filho o caminho que deve andar. Amém. Não participe dos pecados dos seus filhos. Não sorria para Satanás. Quando você dá risada para um adúltero, eu estou indo para o meu filho. Não é para o seu filho que você está rindo, não é para o diabo que é adúltero. E você rindo para ele. Você está errado, em pecado. Claro, isso não é ofendendo as pessoas, mas adultério é adultério. Pecado é pecado. Vai matar ele e matará você também. Cuide disso. O que aconteceu? Nesse capítulo aqui, Josafá, e tinha por Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, quer dizer, depois de algum tempo, ele não pôde se segurar mais. Passou o tempo, papai, Acabe é meu sogro, papai. Vamos lá, papai. Talvez o filho, vamos lá, papai. Vamos lá, papai. Passou um tempo, Josafá foi cozido aí com a conversa do filho, ou algo do gênero, e foi lá ver Acabe. Aí vocês vão ver agora. Chegando lá, coração mole, Josafá. É o rei de Josafá? Com certeza, um coração mole, amava demais. Ele era dos direitos humanos, você sabe, de pensar que todo mundo é coitado. Todo mundo é coitado. Eu vou lá, tadinho do meu filho, tadinho. Deus não é avô. Deus não envelhece, não. Amém. Nem suas obras erradas ficaram velhas. Deus tem tudo o que você fez diante dele agora mesmo. Você prestará conta, você dos seus atos. E seus filhos
também dos atos dele. E chegando lá, na casa de Acabe, Acabe então contou para ele o seguinte: sabe, nós temos um termo que é nosso, porque afinal de contas nós somos irmãos, servimos ao Deus de Israel. Conversa, somos irmãos, somos todos batizados em nome de Jesus Cristo, mas temos todos a mesma fé que o profeta tinha? Não temos. Muito cuidado com isso. Somos todos israelitas? Somos. Você se casou com Jezabel. Mas o argumento de Acabe, como é que foi? E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Ora, ora, ora. Nós vimos que ele estava fortificado contra Acabe. Agora ele está dizendo que, como é você, serei eu, o meu povo como o teu povo. Que mudança grande aconteceu agora, não é? Que reviravolta. Ele estava diametralmente contrário, um ia para a direita, outro para a esquerda, caminhos opostos. Agora estão ambos no mesmo caminho. Persuasão. Você conhece alguém que consegue persuadir bem? Quem é que tem um dom de conversar bem e tirar as pessoas do caminho? É Satanás, que é bom de conversa. Caiu na lábia dele. Somos um só povo. E ele ficou empolgado. Tu és, como tu és, serei eu, o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Ficou animado. Vamos lá. Veja só, é o seu caso? Alguém te convence fácil na conversa e você vai? Você está sendo persuadido por alguém? Observe Satanás. Acabe era errado. E ele vai nessa guerra. Ele vai para quê? Para ajudar Acabe. Agora aqui tem outra coisa. Por que ele fez isto? Ele estava em guerra? Josafá? Não. A guerra era dele? Josafá? Não. O problema era de quem? Acabe. O que Josafá queria? Suas terras, seus termos? Algum inimigo invadiu? Não. Por quê? Porque Josafá temia a Deus, e Deus colocou temor nos seus adversários, que ninguém pegava o que era de Josafá. Se Acabe se consertasse com Deus, Deus também não repreenderia esses inimigos? Amém. Por que Acabe tinha problemas? É porque o exército veio? Não, é porque ele deixou o Senhor. O nosso problema não é A, B e C, não é doença, não é problema financeiro, não é nada disso. O nosso problema é deixarmos o Senhor, porque Ele nos faz prosperar. Então o que fez Josafá? Josafá se meteu num problema alheio, não era dele. Mas por quê? Era o pai da mulher do filho dele, né? Era o pai da nora. E ele se sentiu. O que ele queria? Ele queria um pouco de companheirismo. O erro de Josafá. Ele queria ser bom, queria ser companheiro, queria ajudar as pessoas. Esse é o erro de Josafá. Companheirismo. Ele tinha muito sentimento pelas outras pessoas. Estava lá sozinho, muito bem, muito rico, mas não queria ficar só ali. Ele queria ajudar as pessoas, um coração muito bom. Ele queria ter um companheirismo. E com quem ele podia ter companheirismo? Com o rei de Israel, é claro, né? Que outro rei ele podia trazer para sua mesa? Um rei pagão? Ele tinha isso no coração dele. Esse carinho exacerbado pelo povo de Israel, que estava em pecado, meus irmãos. Esse é o erro. Você também comete esse erro. Você não consegue ficar sozinho. Você quer sempre ter alguém com você.
Algumas vezes você não pode ter alguém com você, você tem que ficar só mesmo. Aí você vai se meter com alguém que não presta, vai ter problemas. Foi o caso aqui de Josafá. E ele foi à peleja com Acabe. E finalmente vocês sabem o que aconteceu. Ele pediu para consultar ao Senhor. Vocês lembram da história? Foi consultar os profetas. Nós temos aqui sim 400. E os profetas vieram e disseram: subam, porque com esses chifres vocês vão vencer ali. Josafá, que era um homem de Deus, disse: alguma coisa pareceu estranho para ele. E disse: será que não tem mais um pelo que nós podemos consultar ao Senhor? Aleluia. Acabe disse: tem um sim, mas eu não gosto dele. Está explicado porque você tem problemas, Acabe. Você não gosta do profeta de Deus. Você não admite a palavra de Deus sob inspiração divina. Você faz o que você quer, Acabe. Por isso que você não quer ouvir o que aquele profeta tem a dizer. Então foram buscar o profeta. E quando chegaram no profeta, disseram: olha só o que você vai falar. Tem um, disse ele. Tem um, mas ele só fala coisa ruim de mim. Qual era o nome dele? Vocês lembram? Micaías. Ele só fala coisa ruim de mim. Amém. Porque só tem coisa ruim para falar de você, Acabe. Quer dizer, ele não presta não, né? É só ele que está errado, o pastor que está errado, você está certo. Não fale isso, disse Acabe, disse Josafá. Vamos ouvir o homem. Subiram para buscar Micaías. Quando buscaram ele, disseram: olha, os profetas já profetizaram coisa boa, você não vai falar nada errado. Disse: vive o Senhor, que aquilo que ele pôr na minha boca, isso falarei. Amém. E quando chegou diante dos profetas de Baal e de Acabe: subiremos, pois? Perguntaram a ele. Ele disse: sobe. Então Acabe subiu no tamanco e disse: está vendo que ele só fala coisa ruim de mim? Ora, ele falou exatamente o que os outros profetas haviam falado, mas mesmo Acabe sabia que alguma coisa estava mal em algum lugar. Porque a verdade tem um som, meus irmãos, e a mentira tem outro som. A verdade estava com Micaías. Então o Espírito Santo tomou o profeta e disse: eu vejo o Senhor assentado e os seus anjos à sua volta. E perguntou o Senhor: como induzirei que Acabe suba e caia ali em Ramote de Gileade? Um espírito disse: eu serei isto. Outro: eu farei isso. E um disse: eu serei um espírito de mentira na boca desses 400 profetas. E quando falou isso, ofenderam ele na sua face e bateram nele. Mas essa foi sua visão. E disse: eu vi Israel disperso como uma ovelha que não tem pastor. Assim que aconteceu com o profeta disse. Josafá ouviu a palavra do profeta, mas mesmo assim foi nessa guerra. Será que é o seu caso? Mesmo depois de ter ouvido a palavra do Senhor, você vai na guerra mesmo assim? Você já deu sua palavra. Você já deu sua palavra. Você já foi persuadido. Então você tem que cumprir sua palavra. Se não, Acabe vai dizer o quê? Você não é homem de palavra. Vocês estão vendo como o diabo é? É verdade. Você é um mentiroso? Rapaz, quer dizer que você me persuade a fazer uma coisa errada. Vem um profeta de Deus e me diz para eu não fazer, e quando eu não faço, você diz que eu estou mentindo, e eu sou mentiroso, e você não me enganou não, persuadindo com a sua lábia. Pois é, vão falar mal de nós do mesmo jeito. É verdade. Não vão? Não deveria ter ido, mas Josafá queria manter a amizade com Acabe, não queria quebrar sua palavra. Muito bem, você não quer quebrar sua palavra não. Quer dizer que Deus, o assim diz o Senhor, não tem autoridade de quebrar sua palavra não, né? Você quer manter sua palavra? Muito bem. Vocês podem ver como a coisa é bem fina aqui, meus irmãos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Amém. Se Josafá não fosse, ele teria mentido aqui para Acabe.
Mas que me interessa o que Acabe vai pensar de mim? Deus falou, eu vou obedecer. Que eu passe de mentiroso, que eu passe de covarde, mas se Deus falou, obedecerei. Aleluia. Amém. Muito bem. E eles vão. Sabe o que acontece? Acabe se disfarça de soldado. Ele não vai com as suas roupas de rei. De maneira que os inimigos queriam matar Acabe e não conseguem. E perseguem outro. Persegue a quem? Ao rei. Que rei? Josafá. Quando estão chegando nele para matar Josafá, quando vem Josafá, nesse não, esse é Josafá, não queremos ele não. Josafá quase morre por causa disso. Mas como ele era um crente, os inimigos, vamos ler isto? Talvez você nunca leu isto. Aleluia. Vamos ler aqui. 18, a partir do 28, de 2 Crônicas. E subiram os reis de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as vestiduras. Olha só, malandro, hein? Vocês estão vendo a arte aqui de Satanás? Ele é disfarçado, mas ele vestiu de rei. Quer dizer, quem recebia a flechada? Josafá. Ele estava sendo enganado por esse camarada aqui, esse falso. E Josafá, de bom coração, com boa intenção, sendo correto, amigo, a guerra não era dele, ele ia morrer de graça. Quero perguntar a você: você quer morrer de graça? Pelo quê? Um camarada estava errado, enganando, ludibriando, 171, pilantra. É isso que ele era. Fez mal contra Josafá. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. O rei de Israel, não o rei de Judá. Josafá foi lá com a roupa real. Amém. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Quer dizer, o rei de Moabe queria quem? Eu quero só Acabe. Eu quero que você mate Acabe. É ele que eu quero. Veja só. Então o problema é o quê? Qual é o problema? É Acabe. O que ele fez? Casou com uma mulher pagã, profetisa de Baal, Satanás. A vingança, ele estava sobre uma condenação. Será que nós temos alguém que está sobre alguma condenação e nós queremos ajudar a pessoa? Você vai sobrar também. Não dessa maneira, mas você pagará alguma coisa, porque Josafá não pagou com a vida, mas sofreu. Vamos adiante. E sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros, Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Olha só, irmãos, este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Olha a malandragem aqui desse Acabe. Quando viram Josafá, disseram: é Acabe. E foram em cima dele para matar ele. Que perigo! Se fosse bala naquele tempo, hein? Tinha morrido. Vejam só. E sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Olha só. Amém. Ele clamou e o Senhor o ajudou. Nós também podemos clamar nesta manhã. Se você tem feito algo errado, clame ao Senhor. Ele vai ajudar você. Você não vai morrer não, ele vai te ajudar, que ele é bom. E Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Ele foi atraído com uma isca e Acabe se escondeu, porque era frouxo, medroso, fugindo da ira de Deus. Então aqui para nós aqui,
aqui em off, o Acabe não estava de má vontade com relação a Josafá, não, gente. Não armou para ele, não colocou Josafá no lugar pior, não, para sofrer. Pô, isso não tem como ajudar Acabe, não. Para quê? Deixou só um vestido de rei. Por que os dois não foram de roupas comuns, mas só um de rei? Foi só por uma questão tática de guerra? Ah, se Josafá não tivesse orado, clamou ao Senhor, não é neste caso. Então, e deixaram de segui-lo. Então ele escapou. Quando viram que era Josafá, deixaram de segui-lo. Mas podiam bem matar ele, né? Já que estou aqui mesmo. Mas por que não matou? Por que não foi morto? Porque o Senhor o ajudou. Ele morreria por causa de quê? Por causa de Acabe. Grande homem você morrer por ele, né? Então, agora vejam Deus aqui, 33. Um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as juntas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Acabe morreu. Quando Acabe morreu, a guerra foi perdida, vocês sabem, e cada um voltou para o seu lugar. Josafá voltou lá assim, ó, com o coração na mão. Ufa, rapaz, o que é que eu passei? O que é que eu passei? E por quem eu passei isto? Você não quer nesta manhã pensar um pouquinho, não? Se você não tem passado algum aperto, e não é por causa de você. Sabe, quer ver uma coisa feia? Um pai, talvez seja o caso do irmão José aqui, porque eu conheço mães onde isso aconteceu, né? Pessoas que acontece isso. Nunca teve o nome no SPC, irmão José. Nunca. Gostaria que fosse o seu testemunho. É esse assim? Aleluia. Coisa boa. Coisa boa, né? Eu não posso falar isso de mim, não. Mas eu posso falar que eu sempre quis pagar tudo certinho. Paguei tudo que eu estou devendo, e vou pagar o tempo que eu precisar o que eu estou devendo. Amém. Mas o Senhor nunca teve o nome. Okay. E se seu filho pegasse seu cartão e não pagasse uma conta e o senhor fosse para o SPC, ia ser bonito? Não é triste? O senhor merece essa vergonha? Não merece. O senhor não merece essa vergonha de ter o nome no SPC, já que o senhor lutou toda a vida, pagou tudo. Amém. E agora velho o nome para o SPC. Isso é desonra ao velho pai, à velha mãe. Mas não é o caso. Agora, se fosse alguém que merecesse, sabe, alguma coisa, mas por quem não merece, imagina um filho que não merece, estoura o cartão do pai e faz coisa errada, e o pai, meu filhinho, meu amigo, não é seu amigo. Se fosse seu amigo, te respeitaria. É verdade. Vocês estão me entendendo? O cara, o problema de Josafá, ele queria ser bom demais. Ele estava muito bem em sua casa, para que saiu de lá? Mas foi meu filho. Não foi seu filho não, Josafá. Foi você que saiu. É verdade. Para que saiu, Josafá? Para ter problemas. Espero que nesta manhã eu te encoraje a nunca sair da sua posição por ninguém. Amém. Você vai ter problemas, meu irmão. Problemas que não são seus. Não é você. E se você está no meio dessa turbulência, clame ao Senhor e Ele vai ajudar você como ajudou o Josafá. Amém. Mas observe aqui, verso 19. E Josafá, capítulo 19 de 2 Crônicas, rei de Judá, voltou a Jerusalém, quer dizer, voltou para sua casa. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Amém. Vocês estão entendendo? Quando Josafá voltou para casa, veio um profeta de Deus e deu uma lapada nele. Você devia ajudar quem aborrece o Senhor.
E nós, nesta manhã, devemos ajudar quem aborrece o Senhor? Ah, você não tem amor, vai deixar seu semelhante morrer de fome. Oh, que tristeza. Você está comendo aqui quale e ela está comendo ladeline. Não, leve uma qualezinha para ela ou para ele. Você come manteiga e ele come quale. Não, está assim porque quer. Se eu estou aqui bem é por causa de Jesus Cristo. Não vou me associar com o ímpio. Não vou fazer isto. Ah, é meu filho. Ah, é meu genro. Ah, é minha nora. Ah, é meu parente. Ah, é o diabo. Literalmente. É Satanás disfarçado de seu parente. Não faça isto. Você vai se meter em problemas. Não faça o errado. Faça o correto. Ajude como você puder. Mas a primeira atitude de Josafá foi a perfeita. Se fortificou contra Acabe. Vocês lembram que foi esse mesmo Acabe que não segurou a mulher dele e matou Nabote por causa de uma vinha? Ele não tomou o que era dos outros? Os outros tomaram o que era dele também. Isso é o que? A lei do plantio. Aí tem alguém agora, tem o seu parente agora, vou ser bem claro, sofrendo. Por quê? Porque fez alguém sofrer ontem. E você vai acariciar o seu parente? Você está fazendo carinho no diabo, porque ele merece correção. É isto. É verdade. É isto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Josafá queria ser bom. Ele queria ter companheirismo, meus irmãos. Quando ele tinha que ficar sozinho com Deus, com sua casa, com sua família, com suas coisas, Josafá se importava muito com os outros. Esse é o erro de Josafá. Vocês estão me entendendo? Você se importa muito com os outros? Que mensagem é essa, pastor? De ser ruim, de ser mal? Não. Eu estou dizendo, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, sua mãe colherá. Não é isso mesmo? Não. Tudo que o homem semear, o seu pai colherá. Tudo que o homem, tudo que a nora semear, sua sogra, não. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Se ele está sofrendo lá, deixe ele sofrer. É verdade. É isto. Não tire o sofrimento de ninguém, não. Você faz mal às pessoas. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu tentei ajudar muito o sofrimento, só ganhei sofrimento. E as pessoas que nós ajudamos não estão aqui hoje. Só tive trabalho em vão. Não era melhor pensar que eu não prestava antes? Pensar hoje. Vocês estão me entendendo? Quando uma pessoa não é seu amigo, não vai ser por nada que você faça. Não vai gostar de você nunca. Se suas estrelas não andam juntas, não adianta. Nunca permanecerão juntas. Sabe? Você convive, você diz bom dia, boa tarde, boa noite e deseja o bem para ela. Mas nunca se aproxima. Não dá certo. Não dá certo. Ele voltou para sua casa. O profeta disse só a sentença para ele. Então, no capítulo 20, você pode ler em sua casa, leia a sua Bíblia. Verso 3 do capítulo 20 disse: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E esse texto nós temos lido no outro culto. Mas agora eu vou fazer a oração de Josafá. Olha como ele orou. A oração dele, quando voltou para casa, o profeta já tinha dado a notícia que grande coisa ruim, que ele disse, grande ira de diante do Senhor viria sobre ele. O que ele fez? Ele começou a orar. O que ele fez aqui? Versículo 5, 25 de 2 Crônicas. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes,
e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a beleza não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Israel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruírem e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais, e 3 dias saquearam despojos. Era muito. Aleluia. Glória a Deus. Viram? Não é maravilhoso ler a palavra? Ele orou assim, e orou a oração correta, no lugar correto, e o Deus maravilhoso atendeu. A unção veio diferente, não é? Eu pergunto uma coisa: a unção faltou a Acabe? Não. Micaías foi ungido também, mas eles não ouvem a Deus.
Veja que Josafá recebeu também uma repreensão do Senhor. O que ele fez foi orar. Por que Acabe não foi orar também? Não foi se humilhar? É porque você pode bater numa ovelha, ela chora. Você bate no lobo, ele mostra os dentes para você. Você pode corrigir um filho de Deus. Corrige o sábio, ele te amará. Repreende o tolo, ele vai te odiar. É isto. A unção, Deus tomou um homem para ajudar Acabe, e Deus tomou um homem aqui também para ajudar Josafá. A diferença é que um era crente, o outro não. Amém. E Josafá então creu na palavra. Amém. Acabe creu na palavra? Não foi na peleja. Era para ele não ir na peleja. Ele viveria, mas o fato é que ele estaria agora recebendo o que ele tinha, a injustiça que ele plantou. Meus irmãos, que coisa boa estar no lugar onde Deus pode usar alguém. Amém. Que bom seria nesta igreja se realmente você entendesse que Deus nos usa, que Deus usa a mim, seu pastor. Que bom seria nessa igreja se você cresce que Deus usa as pessoas que vêm nesse púlpito e pregam, o irmão Josival, e quem quer que venha, o irmão José, o irmão Álvaro. Se você cresce que Deus pode pegar qualquer um de nós e nos usar, você diria: crede no Senhor Deus e sereis prosperados. Crede nos seus profetas e estareis seguros. Crede nos profetas, sereis prosperados. Se você cresce, eu vou na igreja hoje, Deus falará comigo. Amém. E você chegasse aqui e começasse a levantar sua mão e adorar, você veria o que aconteceria. Deus entraria e pelejaria a sua guerra, porque você agradeceria, você agradaria ao Senhor. Glória ao seu nome. Amém. Josafá fez o que era correto, Acabe não. Mas a história não termina aqui, não está bom? Podíamos falar mais coisas ainda sobre Josafá, Amém. sobre adoração, sobre louvor, mas eu falei isso antes. Só quero salientar uma coisa: o problema ainda ficou com Josafá. Vocês acreditam? Se eu contar aos irmãos que o filho de Acabe, chamado Acasias, teve um problema com os moabitas e pediu ajuda a Josafá, e ele ajudou de novo. Vocês creriam em mim? Quem sabe que isso aconteceu de fato? Quem sabe? Quem lembra? Segundo Reis, capítulo... Olha, eu podia ficar só aqui e terminar a mensagem, né? Mas Josafá não aprendeu a lição. Ajudou Acabe, quase morreu. Agora for ajudar o filho. Não tem nada a ver com Acabe, nem com o filho de Acabe. Sabe quem era o filho de Acabe? Acasias. Era irmão da mulher do filho dele, rapaz. É o cunhado. Porque quando Acabe morreu, o moabita que pagava tributo a Acabe disse: agora, Acabe era forte, mas o filho dele é fraco. E aí começou a fazer contradição lá nos termos. E Acasias pediu ajuda a Josafá. E Josafá ajudou. Coração mole. Vamos ler isto. 2 Reis 3. Qual era o erro de Josafá? Homem de Deus, pessoa, gente boa, Josafá, mas tinha um coração muito mole. Que Deus tenha misericórdia desses crentes de coração mole. Deus tenha misericórdia. Enquanto abrimos aqui, eu vou lembrar uma coisa. O irmão Brana, ele era, vocês sabem, em cidades pequenas, todo mundo se conhece, né? Você não sabe quem é o juiz aqui de Salvador. Você conhece? Sabe onde ele mora? Temos vários juízes, desembargadores. Você não sabe onde é que mora. Mas numa cidadezinha pequena, você sabe onde mora a autoridade. Então o profeta tinha muita influência e conhecia o juiz da cidade. E um irmão se converteu. Ele era uma pessoa errada, marginal de alguma maneira, mas ele se converteu. Ele foi lá e chorou com eu não sei como é que é a justiça americana. Eu sei que não é igual a nossa. Aí ele estava para ser condenado de novo. E chegou no profeta e falou: irmão Brana, fala com o juiz por mim.
diga que eu vou mudar, fale com ele. Pediu isso, né? Está na mensagem. E o profeta foi e falou com o juiz. Irmão Branda, o que for, qual assunto você tem comigo e tal? Então eu creio que nós podemos crescer nossa influência, tá vendo? Tá vendo? Você não tem que ser alguém sem valor, não. Deus vai te exaltar, eu creio nisso. Amém. Não nesse espírito mundano, mas nosso profeta falava com o juiz da cidade dele. Vocês estão me entendendo? E tinha respeito. Respeito é uma coisa que você deve zelar muito, o seu nome. E chegando lá, falando com esse juiz, disse: fulano de tal, assim, 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 está sendo julgado assim, 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 você sabe? E eu vim pedir que o senhor ajudasse ele. Ele se converteu na minha igreja. O profeta fez o argumento, né? Nada errado, não. Apenas expôs o caso e pediu que eu intercedesse ao senhor por ele. Ele disse: irmão Branda, eu tenho visto muitos desses que vêm, que quando vêm que vão ser condenados, juram que vão fazer tudo diferente, que vão ser corretos, vão ajudar, vão ser até pastor, vão virar pastor, mas depois que eles são absolvidos, eles fazem tudo de novo. Disse o irmão, isso está na mensagem. É porque temem o castigo. Se alguém aqui na igreja não serve a Deus corretamente, porque teme, espera, porque o pastor é muito duro, porque eu não sou um pregador gritão, eu queria ser diferente. Mas eu não acho que o marido, para ser respeitado em casa, irmão José, tem que dar grito. Precisa ser gritão? Tem que falar para o filho: pega ali assim, para ele obedecer? Você fala: fulano, pegue lá para mim isto. Autoridade é autoridade. Amém. Eu cheguei diante do capitão de fragata, que me deu 3 dias de serviço extra. Cheguei na sala dele, ele não gritou. Com licença, comandante. Pois não. Pode entrar, Maria. Seu nome é fulano de tal? Sim, senhor. Pode ficar à vontade. Eu fiquei. Seu nome é fulano de tal? Sim, senhor. O senhor, você sabia que tinha que voltar domingo para o serviço? Sim, senhor. O senhor não voltou? Você não voltou? Não, senhor. Ele disse: muito bem. Vou te dar aqui. Você sabe que está errado? Sim, senhor. Vou dar aqui 3 dias de serviço extra. Você pode se retirar. Eu disse: nós vamos retirar, comandante? Pois não. E foi embora. Não gritou nem um pouquinho. Eu voltei 3 domingos lá, 3 vezes, para poder dar serviço. Amém. Não gritou. E eu que chamasse ele de feio, ver se não era preso lá daqui, sai dali preso. Autoridade não é grito, não. Eu creio assim. Autoridade não é grito, sabe? Agora, se um pastor precisa gritar para você não fazer as coisas, você vai fazer as coisas até você quiser aqui, porque eu não sou gritão. Agora, se você me perguntar, eu vou dizer por que você está sofrendo. Você fez coisa errada. Está me entendendo? Alguém diz: a igreja é muito frouxa, não creio que seja. Se você faz o que é errado, é porque você não tem temor de Deus ainda. O que eu posso fazer? Eu quero que você se salve. Aí depois você começa a praticar a doutrina. Agora, se você quer saber como é que a mulher deve viver, me pergunte, eu tenho um pregado. Quer saber como é que o homem tem que viver? Eu te ensino, me pergunte, e eu tenho um pregado. Parece que todo culto tem que pregar: olha, mulher seja decente, mulher não corte o cabelo, mulher não se pinte, homem, pague suas contas. Todo domingo tem que falar sobre isso? Será mesmo? Ou todo domingo tem que falar: ó, a igreja tem aqui, nós temos uma conta para pagar, nós temos o mês do aluguel? Todo dia tem que falar sobre isso? Eu creio que não. Eu creio que um crente desta igreja sabe o que tem que fazer. Amém. É isso. Eu não sou de ficar lembrando: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça... Eu vou entender que quem se lembra são os dessa igreja. Os que se importam são os dessa casa. E aqueles que não se importam sairão mais cedo ou mais tarde. Muito bem. Então, você já sabe o que tem que fazer. Faça. Se tem dúvida, pergunte. Certamente você colherá as suas obras. Josafá, então, era aquela pessoa que tinha o mesmo jeito ainda. Não adiantava. Ele gostava de ajudar quem estava errado. É o seu caso? Capítulo 3 aqui, de segundo Reis. Eu abri, saiu aqui, vamos ver.
Eu espero que os irmãos estejam apreciando a mensagem desta manhã. Amém. Espero que seja proveitoso. Isto aqui é o texto que onde fala: trazei-me o tangedor. Nessa etapa, Elias já tinha sido levado aos céus. O profeta era o profeta Eliseu. E Jorão, eu falei Acasias, desculpe, é Jorão, desculpem. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, leiam aí o que ele disse: subirei. De novo Josafá. E eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. O mesmo pecado? Será que você não aprende não, Josafá? Que coisa! Será que é o meu caso nesta manhã? Eu nunca aprendo? Deus tenha misericórdia de mim. Amém. Finalmente, eu não vou seguir, porque a coisa é circular de novo. A coisa é circular. Consultaram o profeta, eles foram no lugar e tiveram problemas. Os seus cavalos não tinham mais água, iam morrer. Então Josafá disse para o pai dele, disse: não tem mais um profeta? E agora no problema agora com o filho de Acabe, com Jorão, ele disse: os cavalos com sede, a peleja comprometida. Disse: não tem um profeta? Aí disseram: tem aqui um. Ele deitava água na mão de Elias. Na mão de Elias. Vamos consultar ele. Então foram os reis consultar a Eliseu. Que reis? O rei de Judá, Josafá, o rei de Israel, Jorão, e o rei da montanha de Seir, dos Edomitas. Leiam o texto. Os Edomitas, aqueles que estavam pelejando contra Josafá, agora estavam pelejando do lado de Josafá. Que negócio bagunçado! Vocês lembram? Os moradores da montanha? Essa montanha é Edom, os vermelhos, são filhos de Esaú. Agora esses três estão associados: Josafá, Acabe, Jorão e os Edomitas, que eram outrora seus inimigos. Quer dizer, o Josafá fez aliança com os seus inimigos por problemas que eram deles, não de Josafá. Qual era o problema de Josafá? Ele queria companheiros, ele queria amizade, ele queria andar junto com outras pessoas. É o seu caso? Quando se viram com problemas, sem água, iam morrer. Leiam a Bíblia em casa, leiam o texto. Eles não consultaram o profeta. E é aí que Eliseu disse: vive o Senhor, que se não fosse por Josafá, eu nem veria a sua cara. Disse Eliseu para Jorão. Profeta não tem vergonha de nada não, nem teme rei. Amém. Não espera salários não. Ele prega a palavra. O profeta estava nervoso. Por isso eu creio que um pastor pode ficar nervoso também. E o pastor está fora da graça hoje. Eu posso ficar nervoso também. Não quero nem te ver. Foi o que disse o profeta. Ou ele estava na carne, o profeta Eliseu. Vive o Senhor, que se não fosse Josafá, eu nem olharia para a sua face. Nós diríamos aqui em palavras claras: nem olharia na sua cara. Mas Josafá era um crente. O profeta respeitou ao cristão ali, está me entendendo? Amém.
E se ele virasse as costas por causa de Josafá, por causa de Jorão, o crente de Josafá morria. Vocês estão me entendendo? Então, por causa de você, muita bênção está acontecendo para quem não merece. É isso. Porque o profeta só deu aquela palavra, aquela profecia, por causa de Josafá. Quer dizer, Jorão se beneficiou das bênçãos de Josafá. Será que você tem alguém que se beneficia das suas bênçãos? Um sanguessuga, um parasita que vive do que é seu? Passe um limãozinho aí na sua perna para ver se esse bicho cai de você. Não tenha nenhum parasita, não. Viva para Deus. Seja bom. Ajude, é claro. Eu não estou pregando aqui que você não deve ser caridoso. Façamos o bem a todos. Gálatas 6:10. O que eu falo aqui é sobre comprometimento com o pecado. Alguém está pagando pelos pecados. Não está escrito, ninguém impõe as mãos precipitadamente para que você não incorra nos pecados alheios, nas suas maldições. Tem pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. Desde que Deus cuide disso, ore por todos. Amém. Mas você não pode ter companheirismo com todos, não. Você sabe o que significa santificação? Santificação é orar? Também. É louvar a Deus? Também. Mas a palavra santificar, santifique-se para mim, o que é isso? Santificação é separação. Sabe aquele copo na sua casa que é separado só para um evento importante, né? Copo que você usa no dia a dia? Tem copos mais bonitinhos, de um cristalzinho. Aquele copo está separado, está santificado para um evento importante, para um final de ano, agora no Natal, né? São coisas que você não usa normalmente. Nós somos santificados quando somos separados para Deus. E vocês acham que Deus foi naquela peleja com Jorão? Deus não foi. Deus foi em Josafá. Sabe quando alguém está com um negócio que vai quebrar? Aí chama alguém que tem nome para poder ser... É laranja? Não sei se é isso mesmo. O nome para poder fazer prosperar o negócio. Pode ser o nome aqui nesse negócio. Fulano vai estar. Então eu vou. Sabe aquela festa que você quer ir, mas ninguém quer ir? Aí você diz, fulano vai estar. Se fulano vai estar, eu vou. Pois bem, Deus só esteve nessa guerra por causa de Josafá. Você está emprestando seu Deus para quem não merece? É isso que você está fazendo? Você está usando sua... Por que você não usa com quem merece? Amém. Por que você gasta seu tempo, sua energia com quem não merece? Não está certo. Mas finalmente, Deus livrou também Josafá. E como o profeta estava tão nervoso, ele disse, chame um tangedor. Aí que vem a música, irmão Josival. Um tangedor, ele tocava o ancestral do violão, um alaúde, ou uma harpa, e começou a tocar hinos. Então o espírito do profeta se acalmou, e ele pôde profetizar. Então, nós cremos na música, e o profeta, olha o que ele disse aqui, sobre esse ponto, e quero então que os irmãos adorem a Deus, louvem a Deus, para Deus poder usar seus profetas. Amém. Aqui nessa igreja. Amém. Observe, agora, o profeta Eliseu, parágrafo 39, agora Eliseu, quando ele era aquele profeta todo, vocês sabem, profetas ficam bravos às vezes, ou melhor, ele ficou todo mal-humorado. Isso pode ferir um pouquinho alguém, mas eu digo isso reverentemente. Notem, se eu não respeitasse Josafá, nem mesmo olharia para vocês, mas mesmo assim tragam-me um tangedor, isto é, um pouco de música. Agora algumas pessoas criticam a música na igreja, mas se a música trouxe o Espírito sobre o profeta lá, hoje ela fará a mesma coisa. Vem? Amém. Aleluia. Amém. Por isso que o culto foi diferente na quarta-feira, porque nós louvamos a Deus. A gente acaba que esquece a hora de ir embora, as coisas passam, o pastor esquece a hora de pregar, irmão Josival.
a coisa fica fora de controle e no controle de Deus. Amém. Nós precisamos fazer isto, então Deus nos inspirará muito e vocês verão como o nível do culto mudará quando nós estivermos prontos, louvando a Deus, orando ao Senhor. Amém? Isso é maravilhoso, por isso que a música é importante. E o profeta então acalmou seu espírito e deu a palavra favorável a Josafá e tudo foi bem. Josafá tinha esse defeito: ele queria companheirismo, ele queria ser bom, ele queria que as pessoas gostassem dele. Eu também tenho o mesmo problema, meus irmãos. Eu me sinto um pouco rejeitado, tem a ver com a maneira que eu nasci. Então nós queremos que as pessoas gostem de nós. Tem gente que nem se importa se não gosta. Eu conheço alguém aqui na igreja que não se importa, meu irmão. Você gosta dele ou não, ele é a mesma pessoa, sempre. Amém. Porque como ele foi gerado, eu tenho isto, Josafá também tinha isto. Ele queria que todo mundo gostasse dele. Pare com esse complexo. Queira que Jesus goste de você. E quem gostar de Jesus vai gostar também de você. E você vai seguir com o seu barquinho até o porto seguro. Josafá queria companheirismo, queria amizade, encontrou problemas. Vamos fazer as primeiras obras de Josafá, nos fortificar contra o que é errado, investir no que é nosso, em nossa família, nossos filhos, nossa igreja, nossas coisas. O respeito, o temor vai vir sobre os nossos inimigos, e as pessoas vão respeitar a gente, e vamos viver bem, frutificar, crescer, e vai estar tudo bem. E quando nos pedirem ajuda, você diz: o Senhor é a minha ajuda. Se eu for aí sem o Senhor, eu vou perecer juntamente contigo. Então daqui mesmo eu vou orar por você, porque eu já tenho 2 experiências que não dá jeito. Sabe de uma coisa? Eu vou orar daqui mesmo por você, viu? Vai dar certo. Porque a minha ajuda não vai ser minha espada, meu exército, vai ser minha oração. E finalmente não foi assim. A ajuda que teve ele não foi Deus na vida dele? Foi ele ser rei? Não, foi ele ser um crente. Então se alguém quer a sua ajuda, é porque você é um crente. Então vou agir como um crente. Eu vou orar sobre você, por você, e vou declarar a você a palavra do Senhor. E você terá que pagar aquilo que você comprou. Você terá que colher o que você plantou. Você trouxe isto para si, porque está escrito: para o lado que uma árvore se inclinar, para esse lado ela cairá. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vocês entenderam? Eles louvaram a Deus. Vamos também louvar a Deus nessa igreja. Vamos orar, vamos fazer o certo. Quando você vê um disse-me-disse, palavras ruins, evite isso. O diabo vai entrar por aí. Não seja você, não tenha esse sangue nas mãos, não tenha essa culpa de ter feito o errado. Faça o correto. Deus mostrará a verdade, honrará você, corrigirá o ímpio e abençoará a sua igreja. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que minhas filhas venham aqui tocar. Vamos terminar cantando aquele hino. Eu não sei se nós temos algum pedido, irmão Manuel. Aleluia. Vamos cantar aquele hino que diz: cobre-me com as tuas mãos. Vamos fechar nossos olhos. Nós estamos ensaiando ainda esse hino, mas você pode adorar a Deus. Feche seus olhos. Eu vou deixar a minha filha começar a canção, depois eu canto. E você pode orar. Pode cantar, depois eu repito. Pode cantar tudo. Amém.
Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Águas, tu também és rei. Descansarei, descansarei, pois sei que é Deus. Aleluia. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós temos caminhado por Tua palavra e temos visto como Josafá te servia perfeitamente e era abençoado por Ti. E ele teve em seu coração, Senhor, o desejo de Te servir, pois ensinadores sobre seus termos pregaram a palavra, Te louvaram, Senhor, se fortificaram contra o que estava errado. Mas logo um sentimento veio ao seu coração. Seu filho aparentou-se com a filha de seu inimigo e o mal começou a entrar em seus termos, Senhor. E ele tinha esse defeito, Pai, e ele clamou a Ti e o Senhor o ajudou. Que esta lição fique em nossos corações nesta manhã e que nós, ó Senhor Deus, voltemos para os Teus caminhos. E que se algum de nós nesta manhã está no meio da peleja com um rei errado, com pessoas erradas e perecendo por causa de outro que não buscou os Teus caminhos, como ele clamou ali e o Senhor atendeu, nós clamamos aqui esta manhã: atende-nos, Senhor, não nos deixe perecer junto com o ímpio, Senhor. Clamamos a Ti, ajuda-nos, Senhor Deus, que a perseguição cesse e que voltemos para os nossos lares para pelejar nossas lutas e que tenhamos a vitória, Senhor, que nos é garantida. Nos concede sermos sábios em nossas amizades, companheirismo, Senhor, e que não caiamos pela fraqueza do nosso coração, tentando ser misericordiosos e afetivos, muito mais do que o Senhor. Nos concede sermos antes crentes e ouvir a Tua voz, que nossa palavra caia 1000 vezes, mas que a Tua permaneça, Senhor, e que aprendamos, Senhor, a dizer apenas a Tua palavra, então nunca voltaremos atrás do que dissemos. Obrigado por esta manhã, por Tua graça. Leva Teu povo aos seus lares em paz, tendo vitória sobre os inimigos e prosperando, porque esta é a nossa promessa. Pedimos isto em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos algum carro? Amém. Diga Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz. Se você quer, pode cantar comigo. Minha alma está segura em Ti, sabes bem que em Cristo
vão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és